Sejam muito bem-vindos a essa série que eu estou começando hoje, que vai se chamar A Jornada de um Líder. Todas as semanas eu vou trazer aqui algum estudo sobre algum líder da Bíblia. Eu sou Ediane, eu sou mentora de líderes e eu quero que vocês se inspirem através dessas histórias, porque dentro da Bíblia nós temos tantos exemplos bons a ser seguidos e é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Deus colocou no meu coração essa vontade de falar sobre os líderes da Bíblia e eu estou aprendendo muito através deles, quando eu leio as histórias deles, e é por isso que eu quis também inspirar você, a sua vida, a sua liderança, a sua carreira, a sua empresa, o que você lidera, a sua família. Todos nós somos líderes de alguma coisa. A gente sempre tem alguém ou alguma coisa para cuidar, para liderar. Então, é sobre isso que eu vou falar. Então, se inspire hoje e nas próximas 10 sessões sobre a história de José. Eu resolvi trazer um estudo sobre José porque é um homem que eu admiro muito na Bíblia. Ele saiu do poço, né? Ele saiu da prisão e ele foi para o palácio. Ele se tornou o segundo homem mais poderoso de todo o Egito, abaixo somente do rei. Por quê? Como é que ele chegou lá? Então nós vamos estudar a história de José, o caminho que José percorreu para chegar aí. E eu estou fazendo esse estudo baseado e inspirado no livro Do Sonho ao Destino, do Philip Morris, que é maravilhoso. Se você quiser, leia ele completo. Mas eu vou estudar aqui, cada sessão que a gente estiver aqui juntos, eu vou estudar um capítulo do livro. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro teste de José, que foi o teste do orgulho. O teste do orgulho. Então eu vou ler na Bíblia a parte que começa a contar a história de José. Não sei se você já leu alguma vez. Se quiser ler, está na Bíblia em Gênesis 37, a história de José. Então eu vou começar a ler para você entender aqui um pouquinho o porquê que a gente fala que ele passou. O primeiro teste dele foi o teste do orgulho. Quando José tinha 17 anos, ele apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Primeiro ponto aqui que eu quero que vocês avaliem comigo. Ele ia fazer o quê? Fofoca na cabeça do pai do que os irmãos faziam. Aqui a gente já começa a ver que ele julgava os irmãos. Pelo menos ele julgava os irmãos e talvez se achasse melhor do que os irmãos. Aqui a gente já começa a perceber. Ora, Israel, pai de José, amava mais a José do que todos os outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Ou seja, já tinha uma briga aqui, né? Já tinha aqui uma confusão dentro dessa casa, porque os irmãos sentiam ciúme dele, porque ele era o queridinho do papai, o mais novo, né? E aí eles já não podiam falar com ele de forma pacífica. Então já era ali uma briguinha constante, pelo que eu percebo aqui. José teve um sonho e foi lá e contou para quem? Para os irmãos. E aí, por causa do sonho, eles odiaram ele ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Então José, já não bastava que eles tinham aqui uma rixinha, já tinha uma briga aqui com José. E aí José vai lá, vai contar o sonho que ele teve, que é um sonho que indica que os irmãos vão se prostrar diante dele. E com isso, e depois José teve ainda outro sonho. E ele foi lá e contou de novo, que falava: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Só para encurtar a história, isso realmente aconteceu, mas 13 anos depois.
Então, não sei se vocês lembram quando eu li aqui, a história começa quando José tinha 17 anos. Então, ele tinha 17 anos e ele foi governador do Egito, o homem mais importante abaixo do rei, quando ele tinha 30 anos, então 13 anos depois. Então, durante esses 13 anos, o que aconteceu na vida de José? É isso que nós vamos aprender aqui nessa série. Nós vamos pegar vários insights de testes que José passou para ele chegar a ser o líder que ele precisava ser. Durante esses 13 anos, ele foi sendo capacitado para chegar nessa posição de liderança que ele precisaria assumir. Ele, aos 17 anos, ainda não estava preparado para isso. E a gente começa a perceber exatamente com isso aqui que a gente leu, né? Ou seja, os irmãos já não gostavam dele, ele não estava nem aí para isso, ele era orgulhoso, se julgava melhor do que todos, porque era o queridinho da mamãe, do papai, e foi lá contar o sonho. Para quê? Eu podia ter guardado para ele, né? Ele era mimadinho, e aí depois, gente, na história acontece um monte de coisa que a gente vai falar, mas o primeiro teste que José passou foi o teste do orgulho. José, ele foi designado por Deus para um papel, né? Assim como eu e você. Todos nós temos um papel importante diante de Deus. Às vezes tem gente que fala assim, mas eu queria ser isso. Não, gente, escute. O plano que Deus tem para você, ou seja, o seu papel, é o papel mais importante que você poderia ter. Porque para Deus, todos os papéis são iguais, têm a mesma importância. Então, não fica, eu queria ser pastor, ou eu queria ser dono de uma grande empresa, independente do propósito que Deus trouxe para a sua vida. O seu papel é importante. Você é importante para Deus. E quando Ele te formou, lá na barriga da sua mãe, Ele já sabia o que você faria. Mas muitas vezes nós nos desviamos do que Deus colocou para nós fazermos, né? E Deus, Ele nos deu dons, nos deu talentos, para que a gente possa cumprir esse propósito. Então, na vida de José, isso é muito claro e nós vamos lendo e estudando sobre isso. Mas o que ele passou, né? O que foi esse orgulho, né, gente, que José passou? Primeiro, vamos avaliar aqui a questão. Eu vou ler para vocês aqui em Tiago 3:2, até deixei aqui marcadinho, que fala o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Existe o ser humano perfeito? Não. Então todos nós tropeçamos no falar. Capaz de refrear também todo o corpo. Então, o que aqui está dizendo? Que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa língua, né? E José, ele foi lá falar, ele não precisava ter falado, né? Mas por quê, né? Vamos avaliar por que ele foi lá falar isso. Primeiro, a boca fala do quê? Do que o nosso coração está cheio. A gente só vai falar do que o nosso coração está cheio. E José estava cheio de orgulho, porque ele se achava melhor do que os outros. Ele podia ter ficado calado, mas ele não ficou. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está estudando, com o que a gente está lendo, com o que a gente está ouvindo, com as pessoas que a gente tem sentado, porque tudo isso vai nos influenciar e vai encher o nosso coração e a nossa mente. E é sobre isso que nós vamos falar. Já viu quando a gente está fazendo um estudo ou quando a gente está lendo algum livro e todo mundo que a gente senta, a gente quer falar sobre aquele livro, a gente traz algum insight do que a gente tem lido, estudado. Então a nossa boca vai falar do que nós estamos cheios. E José estava cheio disso, dele mesmo, né? Então, vamos avaliar aqui qual que é a raiz do orgulho, porque se nós temos orgulho, da onde vem esse orgulho? E se essa raiz não sair, a gente vai continuar falhando. Eu acredito muito que nós vamos passar por vários testes do orgulho, não é um só. Como vou fazer uma analogia, como se fosse uma matéria de história, ciências, que a gente aprende no primeiro ano, mas no segundo ano continua tendo essa mesma matéria. Mas por quê? Porque eu vou ver ela um pouco mais aprofundada agora. É a mesma coisa do orgulho. Às vezes nós vamos passar num teste de orgulho agora, mas daqui a pouco a gente vai passar por outro teste, porque nós somos sempre testados no nosso orgulho e a gente precisa entender a raiz do orgulho. E a raiz é a insegurança, gente. É a insegurança.
Eu vou contar o meu exemplo, tá? Eu sempre fui muito orgulhosa da minha carreira, muito orgulhosa do meu currículo, muito orgulhosa de tudo que eu conquistei na minha vida. Sempre tive uma vida boa, sempre tive dinheiro para fazer as coisas que eu quis, sempre fiz muitas viagens, me considero uma pessoa bem-sucedida. E eu tinha muito orgulho dessa carreira. E no ano passado, eu senti que Deus me pediu isso. E eu falei, mas se me tirar o que eu sei, se me tirar a minha carreira, o que sobra? O que é isso? Insegurança. Medo. Medo de quê? E aí, quem que vai ser a Ediane agora? Quem é a Ediane? E foi muito interessante, porque eu comecei a questionar a minha identidade. E quando eu entendi que a minha identidade está em Cristo, eu sou filha de Deus, e Deus, Ele criou o mundo, e Ele me dá tudo o que eu precisar, né? E na Bíblia fala que todas as coisas eu te darei. Eu pensei, isso é insignificante, a minha carreira não é nada perante Deus. Porque é Deus que coloca, é Deus que tira, é Deus que faz. Então eu decidi buscar o propósito de Deus para minha vida. Eu decidi abandonar talvez uma carreira inteira que era o meu motivo de maior orgulho e de soberba, e de que eu sou a boa, e de que eu sou inteligente, e de que eu... Sabe aquela pessoa... Já tive alguns momentos assim, não acho que isso é bom, tá, gente? Eu me envergonho disso. Eu já tive muitos momentos em que eu olhava para a pessoa e falava, nossa, que pessoa burra. Isso não é orgulho, gente? Muito orgulho, se achar bom. Se achar bom. Então, quando a gente começa a entrar na dependência de Deus, a gente começa a abrir mão de coisas que eram muito importantes para nós, né? Mas por quê? Porque a gente é inseguro, porque no fundo, a gente tem medo. Eu tinha medo. O que vai acontecer comigo agora? Como é que eu vou me sustentar? Se eu abrir mão da minha carreira, o que eu vou fazer? Né? Então, nós temos que entender, né, que muitas vezes, olhando para a vida de José, talvez ele tinha medo de quê? De não ser aceito pelos irmãos, né? Porque os irmãos se uniam contra ele e ele ficou ali, talvez se sentindo inferior, ou ele queria ser aceito, né? E ele foi lá falar. Para quê? Não precisava. Mas ele foi lá falar por quê? Porque no fundo, ele era inseguro. Ele sentiu, ele viu aquele sonho, ele teve aquele sonho, mas ele não entendia. Meus irmãos nem gostam de mim, né? Então vou lá falar com eles, quem sabe eles gostam de mim agora. Mas aí é que piorava a coisa, né? E quando a gente tem certeza da nossa identidade, vocês já pararam para pensar nisso? Quando a gente é tão seguro da nossa identidade, de quem nós somos, pouco importa o que o outro pensa de mim? Vocês já pararam para pensar nisso? Pelo menos comigo tem acontecido isso. A minha identidade está ficando cada vez mais forte, firmada em Deus, que eu olho e falo assim, o que essa pessoa pensa não interfere, porque eu sei quem eu sou. Né? Então, às vezes eu me calo e às vezes eu deixo de falar coisas porque eu falo assim, para que eu vou falar? Né? Melhor eu ficar calado. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, então, entender quem nós somos, entender a nossa identidade. E como é que a gente faz isso? Nos aproximando de Deus, nos aproximando da vontade de Deus, orando, buscando a Deus, lendo a Bíblia. E assim nós vamos entender quem Deus fala que nós somos aqui através da palavra dele. E a gente não vai ter dúvidas disso. E aí não importa o que os outros pensem de nós. A gente não vai ter insegurança, porque a nossa segurança está nele, não está nos outros. E outra coisa, Deus é humilde. Jesus, ele foi humilde. Não sei se vocês sabem da história de Jesus, mas Jesus, ele foi o mais servo de todos. Ele ensinou os discípulos a serem servos. Ele foi humilde. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós também ficamos humildes. Né? O nosso orgulho sai, o nosso orgulho vai embora. Né? Então, eu te convido, né, a depositar diante de Deus o seu orgulho, os seus dons, tudo que você tem, e depender de Deus, porque o plano de Deus para sua vida é muito melhor do que o que você pensa para você mesmo. Às vezes a gente até acha que o nosso plano é bom, mas o plano de Deus é infinitamente melhor, mesmo que a gente não saiba hoje. Bom, hoje,
né? Eu penso que, independente da minha carreira, independente de qualquer coisa que eu tenha, se eu não tiver a bênção de Deus, se eu não tiver Deus comigo, a presença de Deus comigo, de nada adiantou. De nada adiantou. Para quê? É aquela frase, né? De que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Vocês assistiram aquele filme Coach Carter? É um filme antigo de um treinador de basquete que no fim do filme, eu vou dar um spoiler, gente. Ele trabalha com um time de basquete que era um time perdedor e ele se transformou em um ganhador, né? O time ganha todos os jogos, mas no jogo mais importante eles perdem, que é o fim. Mas por quê? Porque a moral do filme, né? E na verdade é baseado numa história real, é que ele deu uma pausa ali nos treinos porque ele queria que os meninos tirassem notas boas para eles irem para a faculdade. Porque como era uma escola que os meninos eram tipo do subúrbio, né? Era uma escola pobre, quase todos eles se envolviam com drogas, então eles queriam tirar eles, o treinador queria tirar esses meninos do mundo das drogas. Então o que que acontece, gente? De que adiantava ele ganhar todos os jogos e perder os meninos depois? Aí eles iam ganhar o último jogo, mas os meninos não iam ter aprendido a lição, não iam ter ido para a faculdade, talvez para uma vida melhor, né? Então, o que eu quero dizer é de que adianta a gente ter uma carreira maravilhosa, a gente ter muito dinheiro e a gente perder tudo em prol disso. Ou a gente perder muita coisa. Tudo é muito, né? Mas a gente perder muita coisa. A gente perder tempo com os nossos filhos. Quanto tempo eu perdi da minha vida trabalhando, 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 enquanto os meus filhos estavam nas atividades da escola e eu não podia ir ver, porque eu estava viajando, ou porque a Isabela deu o primeiro passinho e eu não estava para ver, a Isabela falou pela primeira palavra e eu não estava para ver, né? Então, será que vale a pena? Eu não estou falando que a gente não deva trabalhar, muito pelo contrário. Mas eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio na nossa vida e a gente precisa, em primeiro lugar, buscar e saber qual é a vontade de Deus para nós. O que Deus quer da nossa vida? Qual é o propósito para nós, né? E aí, passar por esses testes para a gente ser aprovado, para a gente ser um líder melhor, assim como José foi. E assim, algo que eu quero que vocês reflitam é assim, gente, durante a vida de José, e eu vou contar isso para vocês aqui na próxima série, aconteceram várias coisas. Ele foi vendido como escravo para o Egito, ele foi para a prisão, enfim, aconteceram aqui várias coisas. E ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Por quê? Porque ele tinha uma clareza do propósito dele, ele tinha uma clareza do sonho que ele tinha. Ele não desistiu do sonho. E durante a jornada dele, que foram esses 13 anos, ele viveu ela da melhor maneira que ele podia fazer. Ele sempre foi o melhor que ele pôde em tudo que ele fez. Quando ele foi governador do palácio, ele foi o melhor. Quando ele era empregado do um homem rico, que era Potifar, ele foi o melhor. Quando ele estava na prisão, ele foi o melhor. E vocês vão ver, eu vou explicar isso para vocês. Em tudo que José fez, ele foi o melhor que ele podia. E por isso ele foi sendo colocado em lugares cada vez mais altos até ele chegar onde ele chegou. E ele nunca desistiu. Porque sabe quando você pensa assim, não, agora tá indo certo, e aí acontecia uma coisa muito pior. Não, agora vai, aconteceu uma coisa muito pior. E ele nunca desistiu. Então eu quero te dizer, nunca desista. Nunca desista. Assim como José, o seu destino vai chegar, o seu propósito vai ser cumprido na sua vida. Se você tem uma palavra, se você sente alguma coisa aí no seu coração, persista. Persista, vá em frente, seja o melhor, curta a jornada, curta o processo. Vai dar certo. Então, gente, recapitulando aqui. José passou pelo teste do orgulho, uma coisa que ele precisava saber muito forte. Identidade. Ele ainda não sabia muito bem qual era a identidade dele, então ele teve insegurança. E aí isso se manifestou, né? O orgulho se manifestou através da insegurança. E aí ele foi lá falar. Segundo ponto, controlar a língua. Controlar a língua, né? Ele não controlou. Então ele foi desaprovado, teve que ser aprovado depois mais para frente, né? Nunca desistir da jornada, né? Vai acontecer, vai dar certo.
Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, manda para aquele amigo que precisa ouvir essa palavra. E antes da gente finalizar, eu vou dar um teste para vocês do orgulho para ver se você é orgulhoso, porque muita gente fala: "Não, eu não sou orgulhoso". Mas eu vou fazer aqui algumas perguntinhas para você ter certeza se você é orgulhoso ou não, tá? Antes de ir embora, então, faça esse teste. Esse teste, gente, eu peguei de um exercício da Febracis. Eu gosto sempre de falar a minha referência, né, que eu tenho usado, caso vocês também queiram buscar. Se vocês quiserem, também podem me pedir que eu mando para vocês. Vamos lá, então. O orgulho, ele se manifesta de algumas formas na nossa vida. E eu vou falar sobre algumas, e eu quero que você, se você tiver papel, pegue um lápis, uma caneta, e eu quero que você anote, e na frente você dê uma nota, sendo eu não tenho de jeito nenhum esse comportamento ou isso dentro de mim, e 5, nossa, tenho muito disso. Depois, no fim, a gente vai somar e a gente vai ver qual o seu nível de orgulho. Então, primeiro ponto, arrogância. O que é arrogante, gente? É uma pessoa que é boa e que se enaltece disso. Eu sou bom, né? Arrogante. Então, qual a nota que você se dá em relação à arrogância? Não sou nada arrogante. Putz, às vezes eu sou arrogante. Nota 5, tá? Próximo item, prepotência. Qual a diferença de prepotência e arrogância, gente? Prepotência é quando a pessoa não é bom, nem é bom, e acha que é. E se enaltece, né? Acha que mesmo que pode sem nem mesmo ainda poder. Então, prepotência, nota de 1 a 5. Vaidade. Vaidade, gente, é quando a gente vive baseado na aparência e na estética. Você é tão inseguro em relação ao que você é dentro, que você precisa mostrar fora uma coisa que você nem acredita que você é, às vezes. Então você é vaidoso demais consigo, com as suas coisas, às vezes anda de Ferrari, não vou falar Ferrari, né, mas anda de um carrão e em casa não tem nem o que comer, muitas vezes. Então, vaidade, porque tem que mostrar para os outros uma aparência. Insegurança, de novo. Raiz do orgulho, insegurança. Falta de perdão. Se acha tão superior ao ponto de que não pode perdoar o outro. Porque eu sou bom demais, né? Porque eu nunca fiz nada contra essa pessoa, mas por que ela faz contra mim? Eu não vou perdoar. Porque eu sou tão bom, então eu não posso perdoar. De 1 a 5, gente. Falta de perdão. Mentira. Mentira é convencer a si mesmo e o outro de quem você nem mesmo acredita que você é. Né? Você não quer ser rejeitada e mente. Como você não quer ser rejeitado, você mente, tentando convencer a si mesmo e aos outros de uma coisa que você não é. Zona de conforto. Nossa, eu sou tão bom que eu nunca vou passar por problema. Minha vida tá muito boa, não vai acontecer nada. Eu sou muito bom. Você acredita que você não precisa fazer nada, você sempre vai prosperar, né? De 1 a 5, gente, zona de conforto. Autossuficiência. Acredita ou diz que não precisa de ajuda. Então, eu sou um líder autossuficiente, né? Eu sou bom demais, eu não preciso de ninguém. Eu tenho aqui pessoas na minha equipe, mas eles não precisam fazer nada, porque eu faço tudo. Eu sou bom, eu é que faço bem, eu é que dou conta de tudo. Meus liderados, ai, que dificuldade, não consigo, os caras são burros demais. Aí fica autossuficiente. Orgulho, nota de 1 a 5. Ingenuidade. Ingenuidade é aquela pessoa que acha que vai crescer ou que vai dar conta de tudo sem estudar as ferramentas certas ou sem o conhecimento certo. Ingênuo, né? Acha que vai conseguir chegar em algum lugar sem ter estudado ou sem as ferramentas e conhecimentos necessários para isso. Desobediência, falta intencional de subordinação. Insatisfação, vício emocional de reclamar ou criticar. Sabe aquela pessoa que está sempre reclamando? Aquela pessoa que ela chega reclamando.
Eu tive uma vez uma pessoa do meu time que eu chegava e falava, bom dia, pessoa, bom dia pra quem? O dia tá péssimo, e era todo dia assim, sabe, tava reclamando de tudo. É ruim, né, gente, ficar perto de uma pessoa reclamona? E é difícil, às vezes, a gente se autoavaliar e ter a consciência de quem a gente é, que a gente é reclamão mesmo. Para pensar. Então, insatisfação, desonra ou desrespeito. O que é isso? Trata o próximo sem importância devida. Você não acha que o outro tem importância, então você desrespeita. Inveja, sentimento tóxico pelo que o outro é, tem ou faz. Então, aquele líder ele é sempre melhor, ele ganha mais do que eu, ou ele é o queridinho do dono da empresa, ou do chefe, ou enfim, tá sempre com inveja do que o outro tem e não olha porque você tem. Impaciência, forma grosseira de reagir de pessoas que se sentem incomodadas. Então, eu sou grosseiro, eu sou impaciente, eu tenho um liderado que não consegue aprender, eu sou grosseiro com ele, eu não tenho paciência. Isso também é orgulho. Quando a gente é humilde, a gente é paciente, a gente espera o tempo do outro. Então, gente, faz esse teste aí. Eu quero que vocês deem uma nota para cada um desses itens e depois eu quero que vocês façam uma média das notas. Quando vocês fizerem a média, você vai me dizer o seguinte: se a nota média ficou entre 1 e 2, precisamos de atenção nesse orgulho aí. Se a média ficou entre 3 e 4, tá inadequado. Se a média ficou 5, perigo, muito orgulhoso. Então começa a reavaliar isso aí, gente, porque muitas coisas na sua vida só vão vir depois que você tratar esse orgulho. Eu tô falando por mim. Já aconteceu comigo. Eu tô falando isso aqui pra vocês porque aconteceu comigo. Só no dia que eu tirei meu orgulho, falei assim, eu quero ser humilde. E eu fui para Deus, eu fui para os pés do Senhor e falei, Senhor, eis-me aqui. Que a minha vida foi mudando. Então, é melhor, se você tá aqui com uma nota 5, perigo, começa a olhar para isso. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estarem aqui até agora. Manda esse vídeo para pessoas que precisam ouvir isso. Façam esse teste. Se quiserem, me mandem um e-mail, uma mensagem aqui, que eu mando para vocês o teste para vocês fazerem depois com mais calma. Um beijinho a todos e até a próxima série.